Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Vamos verificar, né, o assunto da nossa aula. Então, temos na aula 18, revisão e avaliação. Então, vamos começar. Então, estamos aqui para falarmos de texto, né? Então, a gente vai falar sobre a leitura. Então, você já leu um texto que parecia estar descrevendo exatamente algo que aconteceu no seu dia a dia? Né, aquelas situações, né, do cotidiano que as pessoas te contam, ou você lê um texto e verificou, olha, é muito parecido com isso que nós estamos lendo, ou que eu estou lendo. Então, tenho certeza que vocês já depararam com um assunto desse, né, e para, né, a gente verificar se realmente estamos falando de coisas do nosso dia a dia, a gente vai fazer a leitura de um texto. Se chama chatear e encher. Então, quem de vocês, né, já ficou chateado algum dia? Com certeza, todos nós já ficamos, né? Então, vamos fazer essa leitura e verificar o que foi que aconteceu aqui. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim. Você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar, por favor, Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar, por favor? Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é o do número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te enxerga, moço. Já não lhe disse que esse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí a 10 minutos, ligue de novo. Escute uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, desta vez, esquece a presença da secretária e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear, né? Todo mundo ficaria chateado, está atendendo o telefone 1000 vezes e falando, né? Não existe essa pessoa aqui. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Então, aí está, né? Em um momento, a gente fica somente chateado no início, mas depois, né, começa a encher. Que a gente fala no nosso cotidiano, encher o saco mesmo, né? A gente está falando aqui de leitura, de texto e de um texto bem conhecido nosso, né? De questões do nosso dia a dia. Então, estamos fazendo uma leitura e vamos verificar o que nós podemos encontrar em uma leitura. Então, nós podemos, né, identificar informações explícitas e implícitas. A leitura, ela está encaixada numa tipologia textual, é o tipo como vem, né? Que forma vem, se é descritiva, se é narrativa, se é dissertativa, e se encaixa dentro de um gênero textual com características específicas desse gênero e os elementos estruturais do gênero textual. Então, vamos verificar dentro do texto que nós lemos, né, a estrutura, o que nós podemos encontrar de informações. Então, vamos ver aqui o texto chatear e encher, quais são as informações explícitas.
As explícitas são as informações que, ao ler, elas vão estar lá, na superfície do texto. Você não vai ter trabalho de localizá-las. Então, nas explícitas, nós vimos o ambiente, que é o escritório, 2 personagens e o horário comercial, né? Porque as pessoas estavam lá no escritório e atendendo, né, os telefonemas. As informações implícitas são as informações que elas não estão lá na superfície do texto. Você vai simplesmente deduzir, né? Por algumas outras informações, alguns elementos dentro do texto, você vai tirar suas conclusões. Então, o que é que tem de informações implícitas lá no texto até A e encher? Limite de paciência, né? Que as pessoas, a gente sabe, né? Não está lá, olha, as pessoas chegaram no limite de paciência, mas dá para deduzir. O comportamento social de quem estava lá atendendo e a inconveniência, né, de quem estava ligando. Veja que as informações implícitas não estão escritas lá no texto, mas, né, dá para nós retirarmos lá do texto através do contexto geral. A tipologia textual é uma narração, estava sendo contado, né, um fato. O gênero textual se chama crônica. Crônicas são situações, né, do cotidiano, do nosso dia a dia, aquilo que está acontecendo no nosso fazer, né? Característica do gênero textual: a linguagem é bem simples, objetiva, ela é direta, bem clara, porque o texto é curto. Os elementos estruturais do gênero crônica, né, que nós temos a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão, assim como todos os outros textos, né? A apresentação é o início do texto, você vai apresentar, fazer um resumo bem breve daquilo que vai ser contado, a apresentação dos personagens, a temática ali abordada. Aí no desenvolvimento é que você vai, né, contar os fatos e a conclusão também vai fechar. E nós estamos falando de crônica, né? E o que é uma crônica? Eu até já falei sobre o que é esse gênero crônica, mas aqui nós temos o conceito mais amplo, que a crônica é um gênero textual curto que aborda temas cotidianos com um olhar diferente. Apresenta uma linguagem simples e grande liberdade literária, porque ali você vai estar à vontade para contar, né, o que é que está acontecendo. E é um texto assim bem breve para você começar a ler e terminar naquele mesmo momento, diferente do romance, né, que você passa dias lendo. Então, o conto ainda é maior um pouco do que a crônica, mas o conto também é bem parecido. Mas a crônica se destaca pela temática, que são as questões do cotidiano. Então, as características que podem ser identificadas no gênero crônica são: o texto curto, temas do nosso dia a dia, né, temas cotidianos, liberdade literária. Ali não tem assim você não deve seguir um padrão, né, como era antes nos poemas, que tinha ter tantos versos, tantas sílabas e tal. Não, a crônica ela é mais livre, apesar de que os poemas também são livres agora nos dias modernos. Subjetividade, liberdade na formalidade escrita. Então, por ser um texto simples, né, ele pretende alcançar, né, as pessoas ali do cotidiano, do meio. Então, por isso, a opção pela linguagem simples.
Você já teve que ler nas entrelinhas para entender o que alguém realmente quis dizer em uma conversa ou uma mensagem? Porque às vezes a gente está conversando, as pessoas não dizem tudo que querem dizer, né? Elas falam, mas cabe a nós, né, interpretarmos para sabermos de fato o que é que a pessoa quis dizer. Ou um texto também, né? Porque quando não está lá, né, bem claro no texto, as informações, a gente diz que as informações estão nas entrelinhas, porque você precisa se aprofundar mais e fazer a interpretação. Mas não é uma interpretação qualquer, de qualquer jeito, né? A interpretação diante de todas as informações, de todos os elementos já mostrados no texto. Aí, diante dessas informações, você pode tirar suas conclusões. Então, nós estamos falando de texto. Então, o que é um texto? O texto é uma unidade de sentido que pode utilizar a linguagem verbal e ou não verbal para cumprir alguma função sociocomunicativa. Então, será que só as palavras podem construir, né, uma unidade de sentido? Que nós chamamos de texto, porque tudo que passa uma informação correta, né? Uma informação que você possa ler e compreender é um texto. Agora, será que esse texto só pode ser escrito? Não, ou escrito com palavras, né? Ou falado, não. Posso apresentar uma imagem e você compreende essa imagem, é claro que é um texto, porque passou a informação. Os símbolos, né, quando eles proíbem fumar dentro de um determinado ambiente, não precisa nem colocar, mas aquele símbolo lá, né, tem um cigarro. Então, só em olhar você já sabe, não podemos fumar, não podemos fazer barulho, também tem um símbolo lá, que, principalmente hospital, né? Então você já sabe que não vai poder, não precisa ser por escrito. Os sinais de trânsito, pelas cores, já passa também muitas informações. Então nós temos essas informações que podem ser verbal e não verbal, e tais informações podem ser explícita, né? Quando que esta informação é explícita? Quando elas são apresentadas de forma direta e objetiva num texto, ou seja, estão claramente expressas, podendo ser localizadas facilmente pelo leitor, sem a necessidade de inferências. Então não precisa deduzir nada, né, porque as informações já estão lá, bem claras, né? Maria foi ao cinema e tal. Quem foi ao cinema? A Maria, né? A personagem, quem é a personagem? A Maria. Então já está lá no texto. Então isso é explícito, já está claro, qualquer um pode ver. Vamos para o exemplo. A reunião da comunidade será às 18 horas na escola. Informações explícitas dentro desse trecho. A reunião é o quê? Primeiro, a reunião da comunidade. Está lá presente no texto essa informação? Está bem clara, né? A reunião da comunidade. Que horas? 18 horas. Eu preciso pensar, será? Que horas, né? Não, está lá 18. Onde vai ser? Na escola. Então está tudo aí bem claro e bem explícito. A informação implícita, né, já é um caso diferente, são aquelas que não estão expressas diretamente no texto, mas podem ser compreendidas por meio da interpretação do conteúdo e da análise do contexto, do texto como todo, né, exigindo do leitor uma leitura atenta e inferencial. Inferir é você deduzir, né, achar, né, que vai acontecer, né, ou extrair determinada informação. Vamos para o exemplo.
Seu José saiu cedo com a tarrafa e a canoa. Tá dizendo aí para onde ele saiu? Ele saiu com a tarrafa e a canoa. O que é que você vai pensar? O que é que você pode inferir dentro dessa informação? Olha só, o texto não diz, mas dá para entender que ele foi pescar, porque é algo comum na região. Principalmente se você já conhece o seu José, né? Sabe que ele sai todos os dias. É preciso dizer que ele vai sair para pescar? Não, ele saiu só com a tarrafa e a canoa. Não está aí explícita essa informação que ele foi pescar, mas eu posso deduzir. Quais são os elementos? Tarrafa, canoa. Vamos para um novo exemplo. Dona Maria aparece toda arrumada num barco de linha. Observação. O texto não fala para onde a Dona Maria vai, mas o leitor pode deduzir que ela está indo para uma festa ou para a cidade fazer algo importante. Se ela está ali, ela vai para algum lugar, né? Então você pode imaginar. Vamos ler esse texto no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Vamos ver as informações explícitas desse texto, que já está bem clara. Havia uma pedra no meio do caminho. Está lá no texto. Essa pedra apareceu mais de uma vez, né? Falamos mais de uma vez. O eu lírico, que é aquele que fala no poema, diz que nunca vai esquecer esse acontecimento. Ele menciona suas retinas fatigadas, que são os olhos cansados. Isso vai estar lá no texto. Já as informações implícitas, o que nós podemos sugerir desse texto, aquilo que não está claro lá, é o seguinte: a pedra, nós devemos pensar, né, simboliza um obstáculo ou dificuldade que o eu lírico enfrentou na vida. Ele não diz que é um problema, mas repete tantas vezes que a gente entende que foi algo marcante. Né? Pedra no meu caminho, então são os obstáculos, nós podemos deduzir. O meio do caminho pode representar um momento importante da vida, talvez a metade da jornada, uma fase difícil. As retinas fatigadas podem indicar cansaço emocional ou sofrimento, os olhos cansados, né? A repetição da pedra mostra que esse obstáculo foi persistente, insistente e talvez traumático. A emoção do eu lírico é forte, mesmo que ele não diga isto diretamente. Então, observe que são coisas, né, que nós estamos deduzindo, porque não está claro lá no texto. Por isso que são as informações implícitas. Né? Pela repetição e pelo tom, percebemos desabafo, frustração ou dor. Então, essas são as chamadas, né, informações. Elas podem ser, vamos recapitular aqui, informações explícitas. Quais são elas? Aquelas informações que elas estão claramente no texto. Ao ler o texto, já dá para você identificá-las, estão lá, estão claras, né? As informações implícitas, né, aquela que você precisa deduzir, inferir, né, você precisa fazer uma interpretação mediante os elementos que estão ali naquele texto. Né? Como eu falei, não é de qualquer forma. Então, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.